Essa teoria, ela abriu a minha mente, cara. Então, resumindo, cultura woke é o quê? No filme do Thor, não tem mais só o Thor, agora tem a Tora. Não, com certeza existe cultura woke. A cultura woke, ela vem do movimento progressista, isso não tem dúvida alguma. Então, você tem lá nos Estados Unidos. Há muitos anos tem essa cultura nos Estados Unidos que vem do iluminismo, que vem do liberalismo, e que foi se radicalizando, se tornando mais materialista ao longo do século XIX. E essa cultura, ela foi indo cada vez para uma linha de que a história sempre evolui, e a história sempre evolui numa linha de cada vez mais relativismo moral, ou seja, as leis morais vão se diluindo, e na medida em que as leis morais vão se diluindo, começou a haver uma mistura dessa cultura mais secular, dessa cultura mais relativista do ponto de vista moral, com até o projeto político do Partido Democrata, por exemplo, da coalizão de eleição do Partido Democrata. Tem um forte interesse de uma elite financeira nos Estados Unidos de promover isso também, porque, sem dúvida, por exemplo, se você tem uma sociedade muito forte em termos de propriedade privada, de família, de valores, é uma sociedade mais difícil de ser controlada. Então, certos membros da elite financeira falam, cara, se a gente promover uma cultura, uma contracultura, nós conseguimos diluir mais isso. Então, esse amálgama entre radicalização de ideias que já eram relativistas nos Estados Unidos, projeto de poder político partidário com parte da elite financeira, meio que cria essa cultura progressista muito forte. Isso pegou muito forte nos Estados Unidos na academia, pegou muito forte na mídia, sem dúvida alguma, até por financiamento. E a cultura woke, ela é meio que a versão pop desse negócio. Então você tem esse movimento meio que circulando na política. Quando chega ali em 2012, meio que a coisa estoura do ponto de vista da cultura pop, e aí tem meio que uma fusão. O woke quer dizer acordado, né? Fique acordado. Então, fique acordado é meio assim, cara, veja a exploração na qual você está inserido. Então pegaram meio que essa coalizão, esse discurso também meio pós-colonial, tipo assim, nós éramos as colônias exploradas e agora precisamos nos libertar e etc. Agora, isso normalmente o quê? Pessoas muito ricas nos Estados Unidos, na Califórnia e Nova York, falando, não, nós somos as colônias... as ex-colônias. E aí, quando essa coisa entra na cultura pop, se mistura com esse fenômeno meio cancelamento, entendeu? Que é assim, olha, tem esse progressismo, eu não vou te dar a versão mais estudada dele, mas vou te dar a versão que eu aprendi, entendeu? Que eu repeti do meu professor universitário, e quem não concordar com isso vai ser atacado. E aí isso começa a ter uma pressão na cultura em geral para introduzir certos símbolos, né? Que muitas vezes não são símbolos originais, mas são a desconstrução de um símbolo que já existia. Ou seja, ninguém está criando um personagem novo, ou você está pegando um personagem já existente e meio que parasitando ele, né? O Jonathan Pageau, que é muito amigo de Jordan Peterson, que é um baita professor, ele chama isso do parasita pós-moderno, né? Essa teoria, ela abriu a minha mente, cara. Que é basicamente... A teoria é a seguinte, o Jacques Derrida já tinha essa ideia de que para desconstruir as coisas... Não adianta você querer criar coisas novas, essas coisas. Tem que pegar o símbolo existente que as pessoas admiram ou gostam e você tem que desconstruir ele por dentro. Pegar o significado dele e ir esvaziando o significado do símbolo. Então, por exemplo, não é questão de criar um personagem alternativo ao Thor. Você tem que pegar o Thor e fazer com que ele deixe de ter os símbolos relativos a ele. Porque poderia simplesmente criar um produto totalmente novo, perfeito, alinhado com os movimentos atuais. Por que eles querem pegar... os personagens que já existem, os símbolos que já existem? Porque exatamente eles querem dissolver o conteúdo histórico, o conteúdo moral vinculado a esses símbolos, como algo extremamente... isso é ultra tradicionalismo, então eu preciso pegar o símbolo e desconstruir. E aí você cria um artificialismo muito grande. Uma marca dessa cultura woke é esse artificialismo. Exemplo, é natural que o Pantera Negra seja um homem negro. Isso é absolutamente natural. E seria muito estranho se fosse... um homem escandinavo. Você olhou lá e falou, cara, não faz sentido, entendeu? Não tem coerência. E do mesmo modo que é assim, é muito estranho se o Hamlet, o príncipe da Dinamarca, é um chinês. Entendeu? Você vai lá na peça e fala, cara, não é, historicamente falando, não é isso. Então, você não poderia criar um personagem chinês? Sem dúvida poderia, você poderia criar outros. Mas o ponto não é esse, o ponto é chocar as pessoas falando, cara, peguei o Hamlet e agora desconstruir esse significado histórico do próprio Hamlet, né? Então essa cultura woke, o que eu acho? O que não tem nada a ver também de fazer versões atualizadas de Hamlet passado numa briga de gangues, por exemplo. Dá para se fazer isso, mas não é o Hamlet, é uma adaptação livre. Isso é uma releitura do Hamlet. Releitura, exatamente. Então você pode criar 1000 coisas no mundo. Sim. Mas quando você pega o personagem e desconstrói Batman, ele... Super-Homem... Cara, você pode criar 1000 versões distintas, mas quando você pega o personagem e desconstrói ele deliberadamente, o que você está fazendo é irritar todo mundo. Porque as pessoas gostam daquele personagem com a história dele, com o contexto dele.
fica artificial e as pessoas percebem que é artificial. Então, resumindo, cultura woke é o quê? É uma versão progressista que pegou na geração mais nova, a geração que leu Harry Potter e falou, cara, agora eu sou da Grifinória, entendeu? Vou combater a Voldemort. Quem que é da Voldemort? Cara, todo mundo que é fã do Batman é Voldemort. Se o Batman não for agora um militante igual meus colegas, a gente vai ter um problema. E aí tem esse desejo que todo mundo que critica isso, imediatamente é o seguinte, reacionário, monstro, o cara é um monstro e tal. Extrema-direita, o cara é preconceituoso, o cara tem X. Aí começa uma lista... Sim. Destilando ódio contra a pessoa, sendo que o cara muitas vezes só fala, cara, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Por que o Senhor dos Anéis não é ultra diverso a perspectiva? É simples, porque a Idade Média europeia não era ultra diversa, O Senhor dos Anéis passa na Idade Média. Então quem não parou e falou, sou um baita de um preconceituoso, vou escrever um negócio sem uma mensagem. A Idade Média europeia não parecia a Califórnia de 2023, entendeu? Aliás, nem aqui no Brasil parece, entendeu? E aí você vai assistir o negócio, o cara quer que pareça São Francisco ou Los Angeles, entendeu? O negócio. Então a cultura woke, por vezes, ela ataca os seus inimigos de uma maneira... Ela quer desmerecer eles, quer projetar coisas neles absurdas, enquanto desconstrói a coisa que eles gostam. É o bait, né? O cara joga uma isca pra pegar a pessoa, né? Só fazendo um complemento no que o Guilherme falou, vocês podem reparar que toda essa desconstrução e esse esvaziamento de personagens, na sua grande maioria, se não todos, são homens. Todos são homens, todos são personagens com traços masculinos de virilidade, de senso de justiça e de moral elevadíssimos, personagens com grandes poderes, com grandes capacidades de influência positiva. Na sua grande maioria, essa desconstrução ela acontece nestes tipos de personagens. Aqui a gente pode elencar inúmeros personagens, mas assim de cabeça a gente pode citar o He-Man, que é um cara que é o que deu Red Pill pra linhagem geek na animação da Netflix. Na sequência a gente pode trazer o Neo do Matrix, o próprio Thor. Nossa, o Neo no último filme do Matrix... Não era o Neo, né? É isso aí. Era outro personagem. O que fizeram com o Neo é exatamente... O Neo eles destroem... Eles construíram os 3 filmes anteriores. Exatamente. Eles renegam tudo, renega o fato do mito do escolhido, de toda a jornada que ele passa. Pô, o Neo ele termina o Matrix, o terceiro Matrix, se sacrificando, que é o ato máximo do arquétipo do herói, é o sacrifício. Ele se sacrifica em prol do bem e da justiça da sociedade. O fim da guerra. Exatamente. E aí, no 4, ele é um idiota, fracassado, tira um sarro dele, e no filme, no 4, eles quebram o mito do escolhido para justamente incluírem a Trinity nessa mesma narrativa, porque um dos braços da cultura woke é o enfraquecimento da figura masculina e o fortalecimento, ou até mais, diminuir a figura masculina para você empoderar a figura feminina. Você pode trazer vários exemplos nessa questão da figura feminina. O He-Man entra, a Trinity entra, Predador entra, não lembro de cabeça, o próprio Pantera Negra, que o Chadwick Boseman morre, eles poderiam ter substituído o ator. Eles não substituíram o ator. Eles pegaram a irmã dele de uma forma... mas a irmã dele tá... Mas a irmã dele é uma cientista, ela não é uma guerreira, mas ela que assume o manto do Pantera Negra. No filme do Thor, não tem mais só o Thor, agora tem a Thora. E o Thor é um bobão. Então, assim... principalmente nos filmes da Marvel, nos filmes da Disney, que hoje abraçou geral a cultura woke e escancarou isso em várias reuniões, a gente consegue ver esses exemplos que o Guilherme trouxe. Aquilo que você perguntou, tá no chat, é maravilhoso, olha lá. Cultura woke é lacração. Aí o outro embaixo, lá vem o papo furado. Aí o outro, existe sim. É isso. Essa discussão discussão. Esse exemplo que o Guilherme trouxe, de você fazer as adaptações, as mudanças de etnia, você... não olha para a história, porque hoje a gente vive também o revisionismo histórico. Existem várias obras que querem corrigir a história. No caso do Senhor dos Anéis, foram introduzidos inúmeros personagens com mudança de etnia para fazer adaptação de correção de história. Então até os showrunners e atores, eles deram entrevistas falando, a gente deu uma corrigida no Tolkien. Um pouquinho de soberba que é normal. Mas a gente repercutiu essa semana uma notícia que é muito boa de um ator chamado Mads Mikkelsen.
Ele foi o vilão do último Indiana Jones. Ah, não. Que é do jogo também lá do... Isso, ele vai fazer um filme que se passa na Dinamarca, na década de 1750. Putz, e o pessoal... E o jornalista, exatamente, o jornalista perguntou pra ele o seguinte, falou, ó, eu tô dando uma olhada aqui no teu elenco e não tem diversidade no elenco. Aí o diretor pega e responde, mas espera aí, o filme se passa na Dinamarca em 1750. Como que eu vou colocar diversidade na Dinamarca em 1750? Aí, teoricamente, ele vai ter que ir contra a história. E é o que a gente vê muito isso em filmes e em obras. Eu ignoro a história, eu ignoro a biologia pra colocar uma mulher surrando uma pá de cara, mulher... Porra, arrancou o dente do predador na mão. Uma mina de 50 quilos. Não, isso aí foi... Uma mina de 50 quilos, brother. Schwarzenegger mesmo, boladaço, no auge, meu. Porra, não acertou nenhum soco no predador. Não, ele acertou, só que o predador, olha, normal. Ô, malandro, a mina de 50 quilos arranca a presa do predador na mão, irmão.